Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo e esse é mais um vídeo aqui do canal Enriquecendo a Alma. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e coloque todas para receber uma notificação no YouTube sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Muito obrigado por você estar aqui, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você já ouviu falar de Abraão? Abraão é considerado o pai da fé. Abraão recebeu uma promessa de que teria um filho na sua velhice com sua esposa, que era estéril, e que Deus faria dele uma grande nação. E Abraão creu, Abraão confiou em Deus, e mesmo passado muitos e muitos anos, e Abraão recebeu a promessa, nasceu seu filho Isaac, depois dele nasceu Jacó, e Jacó foi o pai das 12 tribos de Israel, né? E nisso nasceu a nação de Israel, hoje uma nação muito grande, existem judeus por todo o mundo, e todos são descendentes de Abraão. Deus cumpriu sua promessa e fez a descendência de Abraão ser mais numerosa que as estrelas do céu ou que as areias do mar. Abraão é tido como um homem de uma fé inigualável, um homem de uma fé imbatível, né? Porque ele largou a sua parentela, ele deixou a sua casa, ele deixou a sua segurança para ir atrás, para servir ao Senhor, para ir atrás de uma palavra que o Senhor tinha dado a ele. Deus disse assim lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, assim, ó: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus ele fez uma promessa a Abraão para ele tirar todo aquele conforto, deixar tudo aquilo que ele tinha para trás e ir servir ao Senhor, e ir até algum lugar que Deus ainda ia mostrar, para que ele pudesse fazer cumprir uma promessa que diz no versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, nessa palavra, Deus fez essa promessa a Abraão, e Abraão creu. Mesmo sem ter certeza de onde ele ia, ele simplesmente saiu da sua casa e foi atrás daquilo que Deus tinha mandado. Isso é uma coisa que a gente fala, nossa, como eu queria ter a fé de Abraão, como eu queria ser como Abraão e acreditar dessa forma, deixar tudo para trás, deixar tudo o que eu tenho e servir a Deus dessa maneira. De fato, Abraão teve uma fé muito grande em fazer isso, porque nós temos dificuldade, irmãos, em deixar alguma coisa, em dar um salto de fé, mas Abraão deu. Mas Abraão era um ser humano como todos nós, sujeito às mesmas paixões. E é interessante observar que no versículo 5 do mesmo capítulo 12 diz assim, ó: E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, Abrão e Sarai, né? Antes de Deus mudar os nomes para Abraão e Sara. Então ele tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Irmãos, olha que interessante, né? Deus ele falou para Abraão claramente: sai da tua terra e da tua parentela, ou seja, deixa os teus parentes para trás, deixa todos os seus, da sua família para trás. Pega e sai, né, para uma terra que eu te mostrarei. Obviamente, levar a família, levar a esposa, porque ela era da promessa também. E Deus não separa o homem ou a mulher. Mas a questão é que Deus mandou claramente Abraão sair dos seus parentes, dos seus familiares, mas ele levou o seu sobrinho Ló junto com ele. É estranho, não parece ser uma coisa bem esquisita? Porque se Abraão tinha que sair da terra e da parentela, ele não deveria ter ido só ele e Sara? Tudo bem levar seus servos da sua casa, mas não deveria ser só a casa dele ter saído da terra do pai dele, que ele nasceu? Por que ele fez isso? Irmãos, existe uma coisa que nós passamos, que nós, assim como seres humanos, nós temos uma dificuldade de desprendimento. O que Abraão fez em levar Ló não deu muito certo. Porque lá em Gênesis 13, diz assim, lá no versículo 6,
que diz que Abraão e Ló eram muito ricos, né? Eles tinham muitos rebanhos, mas lá no versículo 6 diz assim, ó, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, Abraão e Ló, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Versículo 8. Então disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, escolhes a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Se você continuar lendo, você vai ver que Ló, ele olhou a terra, viu lá de um lado o deserto, do outro lado campinas, pasto, e escolheu aquele lado que por fim acabou sendo a terra de Sodoma e Gomorra. Se você quiser ler na sua casa, você vai ver que depois Sodoma foi destruído, junto com Gomorra, então foi uma confusão só. Mas a questão é que ele levou o sobrinho dele, quando ele estava junto lá, não estava dando certo, a terra não podia suportar, porque os dois eram muito ricos, tinham muitos gados, era muita gente, e começou a ter briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Talvez porque o gado de um estava no pasto do outro, não sei. Mas houve contenda, houve um problema. E foi necessário que os dois se separassem, se apartassem. E o mais interessante, irmãos, é que logo depois que Abraão fez isso e Ló se separaram, no versículo 14 do mesmo capítulo, Deus falou com Abraão. Disse assim, ó, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, olha só, logo depois que Ló se apartou dele, disse assim, ó, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. 15. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E continua, irmãos, logo depois que Abraão deixou totalmente a sua parentela, se apartou do seu sobrinho, abriu mão de tudo que ele tinha, Deus renovou a promessa, reforçou a promessa e falou novamente, fortaleceu Abraão na promessa. Eu aprendi uma lição muito grande, que nós temos que deixar tudo para trás para servir ao Senhor. Às vezes, quando Abraão foi sair da sua terra, pode ser que tenham acontecido duas coisas. Ele comentou com o sobrinho dele e convidou para vir junto, ou o sobrinho dele se ofereceu para ir junto, e ele disse sim. Mas não era o que Deus tinha falado para ele. Não era o que Deus queria. Mas por que será que Abraão fez isso? Porque Abraão aceitou seu sobrinho ir junto? Ou por que será que Abraão convidou até seu sobrinho para ir? Será que às vezes a gente não quer uma segurança? A gente não quer um conforto de alguma coisa que a gente tem visualmente, alguma coisa material, ou até uma pessoa? Será que de repente a gente não convive com uma pessoa e acha que ela é a nossa segurança? Que ela é a pessoa que vai nos dar tranquilidade? Às vezes isso pode acontecer conosco. Muitas vezes a gente decide servir ao Senhor. A gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas a gente mantém aquele pecado de estimação. Às vezes a gente mantém aquele costume que a gente tinha antes, quando a gente estava no mundo. Às vezes a gente continua ouvindo aquele grupo mundano, secular, de música. Às vezes a gente fica gostando de algum programa de TV que não edifica nada e pelo contrário blasfema a Deus. Muitas vezes a gente continua tendo amizades mundanas de pessoas que são totalmente descrentes, pessoas que são totalmente desviadas, e pessoas que não têm temor e respeito nenhum a Deus, mas a gente continua tendo, porque a gente sente uma certa segurança com aquilo, porque a gente gosta, porque a gente acha que não tem problema, que não dá nada não, a gente andar com aquilo. Eu posso servir a Jesus, eu posso seguir a Ele, eu posso andar nos caminhos dele, mas tudo bem se eu tiver essa amizade, não tem nada a ver. Irmãos, a Bíblia mostra claramente que a gente tem que abrir mão. Abrir mão de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Eu não estou falando que você deve sair brigando com as pessoas, com pessoas que são do mundo, com pessoas que não servem a Deus, de jeito nenhum.
mas você deve tomar uma decisão. Você quer seguir os caminhos dessas pessoas? Você quer andar no mundo e com Deus, ficar em cima do mundo, ou você quer servir ao Senhor totalmente? O que nós devemos querer? Eu não estou falando que é fácil, pelo contrário, é uma luta diária. Todos os dias nós temos que vencer as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa carne. É uma luta constante, irmãos. Além da gente ter que lutar contra os nossos desejos, contra nossas concupiscências da nossa carne, a gente ainda tem um diabo que está aí inflamando todas essas coisas para piorar. Por isso que a gente tem que andar com Jesus. Do momento que Abraão se apartou totalmente da parentela dele, Deus mostrou a terra que ele ia herdar. Olha só, quando ele saiu da casa dele, ele saiu debaixo de uma promessa: vai para uma terra que eu te mostrarei. Beleza, ele saiu, foi e levou Ló junto. Até então Deus ficou em silêncio. No momento que ele se apartou, que Ló foi para um lado e ele para outro, Deus falou: tá olhando essa terra que você tá? Olha em volta, vê, essa terra eu darei à tua descendência. Aí Deus falou da promessa, falou onde ia ser. Olha só, irmãos, foi um nível mais profundo, foi uma revelação a mais que Deus deu para ele do momento que ele entregou totalmente o caminho na mão do Senhor. Que a gente possa fazer isso, abrir mão dos nossos gostos antigos, daquilo que não nos leva para Deus, pelo contrário, daquilo que nos separa de Deus. Abrir mão daquilo que nos faz, daquelas pessoas, daquelas amizades que podem nos puxar por um caminho errado. Daquelas amizades que não vão agradar ao Senhor. Daqueles parentes que não fazem bem. Você deve total respeito, nós devemos respeitar totalmente. Mas a Bíblia não obriga a gente a conviver com pessoas assim. A Bíblia manda a gente respeitar, ser um bom testemunho. No que depender de nós, seguir paz com todos. A Bíblia diz que o cristão não deve contender. Mas a Bíblia não manda a gente conviver com ninguém desse tipo. Então, se você decide seguir ao Senhor, sirva ao Senhor de todo o teu coração. Não fique dividido. Não fique meio a meio. Não fique em cima do muro. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus diz que para uma igreja que não é quente e nem fria, ela não era nem fervorosa e não era nem totalmente afastada, ela era morna. E Jesus fala: quem me dera você fosse quente ou fria, porque você não é crente nem fria, você é morna, vomitar-te-ei da minha boca. É muito sério isso. Ou a gente entra de cabeça, de uma vez por todas, e serve o Senhor de todo o coração e abandona os costumes mundanos. Ah, eu gosto de ir em barzinho, para com isso, não faça isso. Ah, eu gosto de ouvir tal grupo secular. Tá fazendo bem? Tá edificando a sua fé? Não tá? Abandona isso. Sirva ao Senhor com excelência. E Ele vai abençoar a sua vida, a minha vida. Lute diariamente, que Deus vai dar vitória para todos nós. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É um prazer imenso ter a sua presença aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, coloque todas, para que você receba do YouTube uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Muito obrigado por você ter estado até aqui e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.